Primeiro só corrigir o pastor Santana, né? Está aí, presidente da Igreja Metodista Ortodoxa de Madureira, né? Ali nosso vice-presidente. E também o pastor Ricardo, está aí, presidente não mais, né? Da Igreja Congregacional do Béia. Lins, é perto também, né? Daqui. É pertinho. Se quiser ser nova, com a gente também, né? Então, glória a Deus pela vida. E também, eu estou vendo, eu estou com o meu óculos aqui, que na verdade não é meu, o Damasceno para mim emprestou, eu esqueci o meu, né? Eu estou vendo aqui que está o Dedém, galera lá do Tamoio, né? Dedém está disfarçado, né, Dina? Mas vai ser abençoado também, não tem jeito. Estou vendo a galera aí, Edmilson aqui do Êxodo, né? Veio acompanhar a gente aí, receber a palavra, e muitos outros irmãos. Que Deus abençoe e que a gente possa sair daqui diferente do como entrou. Amém? A expectativa nossa, quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem para uma reunião cristã, é sempre sair diferente de como entrou. Como a palavra de Deus não volta vazia, normalmente o problema é nosso. Não é pregador, não é louvor, o problema é nosso. Como é que foi o nosso coração durante o momento que a gente esteve aqui? Será que a gente perdeu a oportunidade de transformar a nossa vida? Será que de repente a gente deixou passar alguma coisa? Então toda vez que a gente vem para uma reunião como essa, seja a reunião dos homens, seja a reunião na igreja, a gente tem que refletir. Eu preciso sair daqui melhor do que eu entrei. Nem que seja uma coisinha simples, mas essa coisinha simples vai fazer toda a diferença na nossa vida. Amém? Amém. A minha esposa é uma cozinheira de mão cheia, todo mundo conhece, né? Minha esposa é Masterchef, e tem um negócio que ela gosta, cozinhar. Imagina, eu gosto de comer e ela gosta de cozinhar. Né? Juntou o negócio, simplifica o negócio, eu tenho que me controlar. E a minha esposa faz cada prato maravilhoso, cara, assim. Agora, se você me perguntar o que eu comi ontem, eu não lembro. Mas de uma coisa eu sei, me alimentou e me sustentou para viver mais um dia. Então pode ser que você saia daqui com a palavra, você não guarde ela a vida inteira, o ano inteiro, mas ela vai te sustentar por algum tempo. Então nós somos pregadores do caminho. E por que pregadores do caminho? Para você não esquecer mais. Quem é o caminho segundo a palavra de Deus? Jesus. Então nós pregamos o caminho, pregamos Jesus. Por isso, pregadores do caminho. Né? Tem pregadores da estrada, não, nós somos pregadores do caminho. Nós estamos no caminho, pregando o caminho. Tá? Então, eu estou atualmente congregando na Igreja Batista Betânia, faço parte lá do corpo pastoral lá, da equipe pastoral. E tenho uma esposa chamada Fátima e duas filhas, Sara e Sofia. Uma não tem nada a ver com a outra. É interessante isso, né? Família é muito legal, né? Você pensa assim, já sei a regra, já sei a forma, agora é tranquilo. A segunda é tranquilo. Não, é diferente. Mas isso é maravilhoso, né? Acaba sendo uma experiência de que renova as nossas vidas. Deixa eu botar agora aqui minha. Damasceno me abençoou. Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em João, capítulo 8, versículo 32. Amém? João, capítulo 8, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos repetir todos juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar. Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença e carecemos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito venha direto aos nossos corações a falar conosco, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, faça toda a diferença na nossa vida. Seja assim, Pai, na ministração hoje aqui da palavra, seja assim com cada família aqui representada, porque é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, se
Se tem uma coisa que a Bíblia relata como uma verdade absoluta, é que a verdade, ela tem o poder, segundo as Escrituras, de libertar. Agora é interessante que quando a gente lê essa palavra, né, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a primeira pergunta que vem à mente é: vai nos libertar de quê? Talvez você que conheça a palavra, que já frequenta os cultos bíblicos, que já tem você já sabe, vai me libertar do pecado. Mas pensa uma pessoa ouvindo isso, na atual conjuntura aqui, da palavra, a pessoa ouvindo isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É possível que muitos tenham pensado: já sei, vai nos libertar do Império Romano, vai nos libertar de ser cativo, vamos voltar a ser um povo livre, vamos voltar a ter um rei, vamos voltar a ter uma cultura própria. É possível que eles tenham pensado nisso. Quando a gente lê essa palavra, fica muito claro para a gente o que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, será que fica tão claro mesmo? Existe um livro que se chama A República, um livro de Platão, um livro filosófico, né? E lá no capítulo 7 tem um relato, um diálogo, na verdade, que Platão escreve. Na verdade, ele faz ali uma homenagem a Sócrates, né? Sócrates foi alguém que ensinou ele, e é um diálogo entre Sócrates e Glauco, e Platão descreve o mito da caverna. O que seria esse mito da caverna? Ele fala assim: imaginem que ali vivessem homens acorrentados, presos, de maneira que eles sempre fossem obrigados a olhar para uma parede, e tudo que se refletia nessa parede era tudo que eles podiam ver e tudo que eles podiam observar, e dali era a vida deles. Eles viviam desse jeito. Eles estavam acorrentados de uma maneira que não tinha como eles olharem para o outro lado, olharem de outra forma, pensar de outro jeito. Então toda a vida deles era aquilo que era refletido na parede. Atrás desses homens havia um muro, e ao longo desse muro uma fogueira, de forma que tudo que se passava entre o muro e a fogueira era refletido naquela parede. E eles olhavam para aquela parede, e aquelas coisas refletidas, a sombra daquelas coisas refletidas, tomavam vida, tomavam forma. E eles questionavam sobre aquilo e criavam expectativas. Eles traçavam sonhos a partir daquelas imagens que eram refletidas na parede. Eles ficavam olhando aquilo, e a imagem de animais, e às vezes, de vez em quando, um daqueles que estavam por trás do muro falava alguma coisa ou emitia algum som, e eles atribuíam aqueles sons, aquelas imagens, imaginando que aquelas sons vinham exatamente daquelas imagens refletidas na parede. Aí, um certo dia, um homem consegue escapar das correntes, e ele sai dessas correntes, e ele vê que tem uma luz. A luz era a fogueira. Ele chega perto dessa fogueira, automaticamente a sua pupila, né, ela é dilatada, e ele sente dor. Quem já pingou aquele colírio no olho que faz aquele exame? Quem já fez isso aí? Já viu quando você sai da claridade como é que é? É horrível. É uma sensação horrível. E aquele homem começou a sentir isso, e mesmo assim, ele insistiu em continuar caminhando na luz. E ele passou por aquela fogueira, e logo depois daquela fogueira, uma rampa muito íngreme, onde ele se cansou, se machucou, e ele lutou para atravessar aquela rampa. E ele foi se arranhando e se machucando, e ele foi atravessando até que ele consegue sair da caverna. E ele olha para o céu,
maior do que a caverna. E ele começa a contemplar os lagos, e as montanhas, e as florestas, e os pássaros, e os animais, e os cantos das aves. E ele fala: isso é majestoso. Daí aquele homem pensa: eu preciso voltar e avisar para aqueles que estão lá que há algo grandioso que eles precisam saber, uma verdade que foi omitida, que eles não têm essa verdade. Eles precisam ter o conhecimento dessa verdade. E aquele homem trilha todo o caminho de volta depois de estar ali num lugar maravilhoso, aconchegante, adaptado, com inúmeras possibilidades para a vida dele. A vida dele estava abençoada já. E ele volta para a caverna. E ele volta. E vai voltando com toda a dificuldade. Automaticamente, quando ele sai daquela legalidade para a luz, ele já sente uma dificuldade muito maior de enxergar. Ele já não enxergava como antes, mas mesmo assim ele persiste e vai. Ele vai, e quando ele consegue chegar lá nos homens, porque a mente e o coração dele está inflamado da esperança, ele fala: gente, vamos sair daqui. E ele conta da experiência dele para aqueles homens. E aqueles homens não acreditam nele. Isso é coisa da sua cabeça. Nós estamos vivendo bem aqui. Tudo que nós temos está aqui. Tudo que nós precisamos está aqui. Para que passarmos por tudo isso que você passou? Estamos confortáveis aqui. Entende a questão da liberdade de Jesus? A liberdade de Jesus vem através da verdade. Que verdade é essa? Aonde é que está a verdade? A verdade é Jesus. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então, só com a verdade que nós poderemos ser libertos. Só com a verdade. Se a gente vive num mundo cheio de pessoas, e cada pessoa tem a subjetividade, certo? Cada pessoa tem a sua vida, cada pessoa foi criada de um jeito, cada pessoa tem a sua cultura familiar. Se a gente vive nesse mundo cheio de subjetividades, para o mundo existem várias verdades, mas a Bíblia revela que a única verdade é Jesus. Por isso que dentro de uma cultura greco-romana, dos grandes filósofos como Platão, Sócrates, sobre os questionamentos da vida, sobre para que significa a vida, qual o sentido da vida, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se só com a verdade nós seremos libertos, então como que eu encontro essa verdade? Se a gente vive num mundo de subjetividade, onde cada um é dono da sua verdade, você não pode mais falar nada, porque todo mundo tem o seu conceito, você tem que respeitar todo mundo, cada um é dono da sua verdade. Se a gente vive nesse mundo de subjetividade, como é que a gente faz para buscar a verdade, para encontrar essa verdade? Primeiro ponto, a busca da verdade precisa ser feita com o coração. Com o coração. Se a busca da verdade ela não for com o coração, ela só vai servir para uma coisa: alimentar o ego.
Eu sou o cara, eu consegui, eu sei como é que é isso aí, eu sou expert nesse assunto. Então a busca da verdade, ela precisa ser feita como? Com o coração. Só com o coração se encontra a verdade. Por isso que lá em Jeremias 29:13 diz assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, não tem como encontrar a Jesus, encontrar a verdade só com o intelecto. Não tem como só com saber encontrar a Jesus. Não tem como. É preciso abrir o coração e experimentar essa verdade. Experimentar Jesus. Então, segundo, a busca da verdade tem o seu ápice. Essa busca chega ao seu êxtase. Aonde? Na fé em Jesus. Olha só que interessante, Romanos 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Certo? Ou seja, a graça é o favor imerecido, né? Alguém fez alguma coisa por você sem esperar nada em troca, sem você dar nada em troca. Então é um amor. Esse amor chegou a você, e a partir do momento que esse amor chegou a você, gera em você fé. Você crê. Então, uma vez gerando a fé, a gente vai para o terceiro ponto de como que a gente encontra essa verdade. A fé em Jesus, ela é instaurada por meio desse amor e da sua graça, da sua misericórdia. Por isso que lá em Gálatas 5:3 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servimos uns aos outros pelo amor. Então o amor, ele gera mais amor. O amor não gera contenda, o amor gera amor. O amor que Jesus derrama sobre a nossa vida gera mais amor. É isso que Jesus faz na nossa vida, quando Ele derrama na sua graça. Você já deve ter ouvido falar, lá em 1 Timóteo, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Bem, você já ouviu falar isso, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso aí, se você falar para uma pessoa que nunca ouviu a Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o cara concorda. Concordo. Isso aí não precisa muita explicação. Verdade. Basta você ver a situação das guerras, dos tronos, da história. Tudo a questão envolve o quê? Dinheiro. Sempre envolve dinheiro. O dinheiro traz um monte de mal. Agora, o dinheiro é ruim, eu não posso ter dinheiro, não. O amor ao dinheiro. O que é o amor ao dinheiro? É quando, em vez de eu ter o dinheiro me tem. É quando, ao invés de eu usar o dinheiro que me usa. É quando o dinheiro se torna mamon na minha vida. Ele é mais importante até que a minha família. Eu me saboto. Eu tomo atitudes que prejudicam a minha família em prol do dinheiro, justifico. É porque eu preciso trabalhar para ganhar mais dinheiro. Eu mesmo me saboto. Muitas vezes você está ali trabalhando, está envolvido nas tarefas, nas coisas, nas preocupações do trabalho, e vem a sua filha, a sua esposa perto de você, e você não dá nem atenção, porque você está com a cabeça cheia. O dinheiro, trabalho que vai gerar dinheiro, porque eu preciso do dinheiro. Você está sendo usado sem saber, por causa dos valores deste mundo. Agora, se a raiz de todos os males é o dinheiro,
E a fé, a gente já viu que é um caminho para a liberdade, porque através da verdade vem a fé, né, que vai gerar liberdade. Qual é a raiz da fé? Já pensou sobre isso? Qual é a raiz da fé? O que gera fé na minha vida? Porque uma coisa é certa: se eu orar aqui para essa água se transformar em vinho e ela se transformar, isso não quer dizer que eu tenha fé. Se eu oro para uma pessoa ficar curada e ela ficou curada, isso não quer dizer que eu tenha fé. Mas muita gente confunde, acha que isso só acontece porque a gente tem fé. Será que tem fé? Porque muitas vezes na nossa vida, na nossa experiência, a gente já orou e não aconteceu aquilo que a gente orou e buscou e pediu. Já aconteceu isso com você aqui? Com alguém que aconteceu? Muitas e muitas vezes. Se isso já aconteceu na minha vida, então quer dizer que eu não tenho fé? Então qual é a raiz da fé? O que faz realmente a fé surgir, fortalecer e garantir a minha liberdade? Qual é a raiz da fé? A raiz da fé é o amor a Jesus. Por que eu continuo fazendo? Por que eu continuo indo para a igreja? Por que eu continuo orando? Porque eu amo a Jesus. Por que eu continuo indo a despeito das dificuldades, me reunindo? Por que eu visito os irmãos que precisam? Por que eu estou lá e eu abraço o irmão? Por que eu faço isso? Por causa do amor a Jesus. Amém. Lá na igreja do meu pastor Paulo Elias. Pastor Paulo Elias, eu me lembro, congregava, era presidente de uma igreja e nessa época que ele era presidente da igreja, a filha dele foi acometida de uma enfermidade rara. Foi dando feridas em toda a pele dela. A filha dele tinha acho que uns 9 anos. E foi atacando a pele dela. Ela ficou cega. Ela foi definhando aos poucos até vir a falecer. O que o homem ficou abalado? Muito abalado. Muito. O que ele faz hoje? Ele é um dos maiores missionários do Brasil. Como isso? Como que se explica isso? Amor a Jesus. Só o amor a Jesus, cara. Amor a Jesus. O amor a Jesus não se preocupa com resultados. A gente é ávido por resultados, não é assim? Nós fugimos da aflição. Nós queremos estar sempre no momento do prazer. Mas a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Aí ele fala assim: quando vocês tiverem aflições, lembrem-se de mim. Ou seja, manifestem em você o amor. Cultivem esse amor. Deixe esse amor ser renovado na vida de vocês. Como então, meu segundo ponto, como então fortalecer a minha fé para que eu tenha uma vida verdadeiramente livre? Eu posso fazer isso? Se eu já descobri que eu preciso dessa liberdade, essa liberdade vem através da verdade, a verdade gera amor na minha vida, esse amor vem junto com a fé, e essa fé é o que vai me sustentar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que eu posso fortalecer a minha fé para que eu tenha uma vida verdadeiramente livre? Primeiro,
fortalecendo o meu amor por Jesus. Não é simples assim? Simples assim. Fortalecendo o meu amor por Jesus. Quando eu fortaleço o meu amor por Jesus, e a gente é um ser que desde o nascimento a gente vive uma alternância de prazer e não prazer, prazer e não prazer. A gente é assim, o ser humano é assim, tá? Você está lá, nasceu, você é bebezinho, você está no aconchego lá do útero, você saiu do útero, o que acontece? Desprazer. O que acontece com o bebê? Chora. Aí o que o médico faz? O bebê bota no colo da mãe, não é assim? Aí o bebê vai, mano, né? Prazer, ele para de chorar, né? Aí enche o barrigão, daqui a pouco aquele barrigão vai diminuindo, ele sente fome de novo, desprazer, porque ele era alimentado direto. O que ele faz de novo? Chora. Aí vai a mãe dar mamar de novo, aí ele vai quietinho, assim. O seu cérebro nesse momento está em formação, ele registra uma informação. Qual a informação? Olha, eu preciso de prazer, eu quero prazer, é instintivo. E alguma coisa vai vir para criar esse prazer. Quando chegar o desprazer, isso vai me angustiar. O cérebro cria essa informação. E a gente vai vivendo a nossa vida toda assim. Aí muitas vezes a gente se sabota no caminho. Como você sabota o seu relacionamento? Pornografia. Porque você está criando no seu cérebro um programa. Esse programa vai ficar estabelecido ali. Você está se sabotando. Uma vez que aquele programa fica estabelecido, a tendência é que o desprazer ele aumente para que o prazer seja cada vez mais solicitado. É isso que acontece, por exemplo, com o dependente químico. O dependente químico passa por esse processo no cérebro. Aqui, ó, no registro cerebral. Ele vai criar isso. Então, para que a gente crie no nosso cérebro também um programa que já estava desde antes da fundação do mundo, que é o amor a Deus, o amor a Jesus, eu preciso cultivar esse amor. Eu preciso fazer com que cada vez mais ele se fortaleça na minha vida. Se não, irmão, não é brincadeira não. Não tem, senão você vai ser enganado. E você vai acabar se sabotando. O que a Bíblia diz do coração do homem? O que é? Enganoso. Então a gente precisa cultivar nesse coração o quê? Amor a Jesus. Para que a gente seja verdadeiramente livre. Para que você esteja fora da caverna, sem corrente, sem nada, mas você saiba que o que brilha dentro de você e a fonte que jorra de você vem de Jesus. Amém. E essa fonte, ela não cessa, tá? Ela é transbordante. Então, o amor é a base desse relacionamento, de todo relacionamento. Então a gente precisa também, para cultivar esse amor, como cultivar esse amor, pastor? O que eu faço? Eu já vou para a igreja, como é que eu faço? O que acontece? Porque eu tenho muitas coisas para fazer, meu agenda está cheia, como é que eu faço? Como cultivar esse amor? Como que eu faço? A gente vai precisar de instrumentos espirituais. Não é armaduras espirituais, não está refere. Instrumentos espirituais, para que o relacionamento com Jesus seja fortalecido. É preciso que eu se aproprie desses instrumentos espirituais, e esses instrumentos espirituais estão ao alcance de qualquer um de nós. Vocês vão entender. Que instrumentos são esses? Primeiro, leitura da palavra de Deus. Não é só leitura, só ler. Meditação. Sabe o que é meditação? Meditação é algo
pegar a palavra de Deus lá, seja no teu celular, no teu tablet, ou na sua Bíblia, no livro, você vai olhar lá, quando você abrir ali, você vai falar: Deus está falando comigo. Isso é algo maravilhoso. Irmão, se você tiver esse amor, se você for impulsionado por esse amor na leitura da palavra, você não consegue nenhum texto. Por quê? Porque aquele texto vai se relacionar automaticamente à sua vida. Aquela palavra vai descer a você um sabor maravilhoso. Ainda que seja de repreensão, você entende, porque Deus te ama, Ele quer o melhor para você. Então precisamos ter uma vida de leitura da palavra. A gente vive muito agitado, a gente não tem tempo para nada. A pessoa só sabe a vida, as contas para pagar. Irmão, lembra da caverna? Lembra da caverna? Quando você estiver assim, lembra da caverna? Não, peraí, eu conheço a verdade. Eu preciso desse tempo de leitura da palavra. Eu preciso me deliciar da palavra. Segundo, instrumento espiritual, importantíssimo. E esses instrumentos espirituais não pode ser um só, tem que ser todos eles juntos, tá? Segundo instrumento espiritual, oração. Irmão, a gente precisa ter uma vida de oração. Aleluia. Precisa ter uma vida de oração. Como é que é vida de oração? É vida de intimidade. Meu irmão, se você ama alguém, você tem intimidade com aquela pessoa, você tem intimidade com Jesus, então você ora. Porque se você não ora, você não tem intimidade. E a gente precisa dessa intimidade com Deus. A gente precisa entender que a oração ela é persistente, ela demora. E se ela não acontece, eu vou continuar orando. Por quê? Porque eu amo a Jesus. O que me impulsiona a orar não é o resultado. Lá em Lucas 18 diz a palavra do juiz iníquo. Aí diz que uma viúva, a palavra de Deus é clara nisso aí. Diz que o juiz não temia Deus. Era alguém que não ligava para os homens. E uma viúva todos os dias ia lá e pedir pela causa dela. Todos os dias ela ia lá pedir pela causa dela. E aquele juiz era ruim, nem ouvia ela. Ela falava: não. Ela mesmo sabendo que aquele homem não temia Deus, que aquele homem não ligava para a causa dela, ele continuava orando. Porque não eram as circunstâncias que moviam a oração dela, era o amor que ela tinha a Deus. Ela sabia que independente das circunstâncias, independente daquele juiz ser iníquo, independente daquele juiz ser uma pessoa má ou sem temer a Deus, que o Deus dela era poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Então muitas vezes a gente não ora. A gente pensa que essa causa está perdida. Isso aí não tem jeito. E a gente deixa de orar. Ou ora uma vez e fala: não, já orei, Deus já sabe. Irmãos, a palavra de Deus, desse texto, depois vocês leem lá a parábola do juiz iníquo, Lucas 18. Jesus fala: essa mulher orava sem parar. E ele continua dizendo assim: porventura, termina a passagem assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E eu pergunto: porventura, quando vier Jesus voltar, será que ele achará amor por ele? Porque a Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos ia se esfriar. Eu não quero estar nesse muitos. Eu prefiro ser a exceção. Mas para que a gente seja a exceção, a gente precisa cultivar esse amor. Como que eu cultivo esse amor? Exercícios espirituais. Lendo a palavra,
pedido de oração. Vai chegando para mim, eu vou orando. E eu ligo para a pessoa. E eu falo, eu pergunto, eu continuo orando. Todos nós, homens, deveríamos fazer isso. Sabe quem vocês são? Cabeças espirituais dos vossos lares. Olha a responsabilidade. Glória a Deus. E por que a gente não faz? Então a gente precisa cultivar esse amor. A gente precisa cultivar isso. Se a gente quer fazer diferença nessa geração, se a gente quer ser reconhecido realmente como cabeça espiritual dos nossos lares, luz e sal deste mundo, a gente precisa orar. Precisa orar. Você precisa crer que ali, naquele relacionamento teu com Deus, há poder sendo manifestado ali. Poder está sendo liberado ali naquela hora, irmão. Uma grande batalha está sendo travada. Das tuas aflições, dos teus desejos, da tua luta no trabalho, da tua luta em casa. Mas você precisa perseverar em oração, crendo que o meu amor por Ele vai me manter de pé. Então precisamos de uma vida de oração. Falei 3 exercícios, instrumentos espirituais, né? Primeiro, qual é? Leitura da palavra de Deus, né? Que precisa ser através da meditação, né? Oração. Segundo. E o terceiro, comunhão. Irmãos, a Bíblia diz: não deixeis de ir à igreja como uns e outros fazem. Hebreus 10:5. Antes admoestai-vos uns aos outros. Bom, é preciso estar na comunhão da igreja. A gente precisa estar presente com os irmãos. A gente precisa sentir o prazer, porque quando eu chego aqui, eu estou no corpo de Cristo. E se eu amo a Cristo, que é o cabeça, não faz sentido não querer estar junto. Não faz sentido não amar a comunhão. Não faz sentido vir para cá, para a comunidade cristã, qualquer que seja, imaginando eu vou ser um instrumento de Deus naquele lugar, porque alguém está precisando de mim lá. Seja com um abraço, seja com um sorriso, seja com um bom dia, Deus vai te usar. Mas a gente vem para a igreja assim, ó. Tenho que orar para Deus me dar uma palavra abençoada. Eu não venho para a igreja pensando, eu quero ser uma bênção na vida de alguém. Eu quero que o Senhor manifeste a sua graça através da minha vida, ela precisa transbordar. Não, eu venho para a igreja pensando nos meus problemas, nas minhas aflições, nas minhas angústias. Não é assim? E quando está tudo bem? Quando está tudo bem, eu vou para a região dos laços. E quando está ruim, quando não apertou, eu vou para a igreja. Irmãos, a gente precisa entender que a comunhão, ela faz parte de quem saiu da caverna, de quem já foi liberto. E você não pode mais querer voltar para aqueles grilhões de ficar contemplando um muro. Tem algo maravilhoso para ser derramado na sua vida. E para que esse algo seja derramado, é preciso estar na comunhão do Senhor. E se você sabe que o irmão está fora dessa comunhão, que ele está lá preso nos grilhões, o que você vai fazer? Chama ele para a luz. Vem cá conhecer a verdade. Estou sentindo tua falta lá, irmão. Vamos lá. Depois da igreja a gente toma um açaí ali, toma um refrigerante, vamos bater um papo. Comunhão, exercício espiritual que cultiva o amor de Deus sobre as nossas vidas.
Amém? Verdadeiramente livres. Então, somente de posse, queridos, desses instrumentos espirituais é que nós estaremos livres da apostasia da igreja. Vocês perceberam que pouquinho antes da pandemia o mundo vivia um momento complicado? Qual o momento complicado, pastor? A fé das pessoas estava se desvanecendo. Cada vez menos pessoas orando, cada vez menos pessoas lendo a Bíblia, cada vez menos pessoas acreditando que acima de todas as coisas existe um Deus que comanda tudo e todo o universo. As pessoas acreditavam nas ciências, nos seus saberes. Você entra na internet, todo mundo sabe de tudo, de todas as matérias, são papa de tudo. Vocês repararam isso? Aí de repente o que vem? A pandemia. Repararam? Todo mundo ficou, alguém vai resolver isso aí, o pai desse rico aí vai resolver. Vai aparecer a vacina rapidinho. Irmão, começou a sair notícias, os países mais ricos, mais poderosos do mundo, morrendo um monte de gente, todo mundo desesperado, começou a morrer gente rica. Como é que ficou o Brasil, galera? Brasil? Ai, pastor, ora por mim aí, vamos assistir um culto aqui online, junta a família aí. Repararam isso? A fé cresceu. De repente aparece a vacina. Só a vacina. Volta ao normal. Vamos voltar para a caverna. Vamos voltar para a caverna? A caverna está tudo bem. Aqui, cada caverna aqui. A expressão máxima do amor de Jesus sobre as nossas vidas, nós precisamos cultivar esse amor. Conclusão, já vou encerrar aqui, para a gente encerrar. Quer ser verdadeiramente livre? Encontre a verdade, pois a verdade vem com a graça de Deus sobre as nossas vidas através do seu Filho Jesus Cristo. Então, se você que está aqui hoje ainda não recebeu essa graça, não perca tempo. Sai da caverna. Sai da caverna. E entregue a sua vida para Jesus. Ele é a luz que vai restaurar a sua vida. Talvez você esteja nesse programa e talvez até nesse programa deu alguma falha, que nessa falha você está preso numa angústia. A angústia travou o programa e você só consegue viver uma angústia atrás da outra. E às vezes a gente está caminhando para a depressão e não sabe, porque vive uma angústia atrás da outra. Mas Jesus derramando desse amor, você vai se encher de citocina. Você vai ter aquela sensação prazerosa de alguém cuidando de você e te trazendo renovo. Renovo. A mulher samaritana que bebia água lá, pegava a água da fonte, diz para Jesus: você está me pedindo beber água? Jesus fala para ela: a água que eu lhe der, você vai beber dela e nunca mais terá sede. E não para por aí. Ele fala assim: e do seu interior jorrarão rios de água viva. O que é água viva? Água boa de beber. Então Deus quer fazer um renovo na sua vida. Então precisa que essa graça seja recheada desse amor. Então, irmão, não perca tempo. Se você está aqui hoje, não entregou sua vida para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Deixa que o dia restante vai se ajustando. E aí, uma vez que a gente entrega a vida para Jesus, a gente vai viver uma vida plena. A Bíblia diz em João 10,10 que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para trazer vida e vida plena, zoe, vida abundante.
vida é encontrada exatamente na nossa relação de amor com Jesus. Então esse amor, irmão, precisa ser cultivado a fim de florescer forte cada dia. Eu já estou encerrando aqui, eu queria pedir para o grupo de louvor tocar um solo aqui. Pode alguém tocar um solozinho aqui? Eu queria fazer uma oração com você. Tem alguém que não tocar um outro instrumental ali? Queridos, eu queria te fazer um convite nesta noite. Aqui tem pais de família, homens. Você já ouviu a mensagem? Fez reflexões acerca da sua vida? Amém? E essa mensagem não pode sair daqui vazia. Essa mensagem de Deus para a sua vida é o cuidado, o carinho, o amor dele sendo derramado sobre você. Então, se você hoje quer fazer uma aliança com Deus, quer fazer esse renovo da sua espiritualidade, esse compromisso de cultivar esse amor, de realmente ser inflamado por esse amor, eu queria que você viesse aqui à frente, eu vou orar por você. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Eu queria que você viesse aqui à frente, eu vou orar por você. Você que realmente quer fazer essa aliança, que quer sair daqui